O que nós percebemos na nossa história pessoal de conteúdo psíquico é que nós não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nós conceituamos, principalmente no aspecto relacional, mediante Deus e as pessoas, no sentido clínico, depois de muita reflexão e estudo, eu percebi que nós não temos esse livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque quando você nasce com alguns conteúdos psíquicos, mas a sua formação de tornar-se são os outros que colocam em você. Percebe isso? Então, na verdade, toda a sua vida, mediante seus conteúdos psíquicos, seus comportamentos, eles foram o quê? Produção interpretativa dos outros que colocaram durante o seu crescimento físico e de conteúdo psicológico em você. É por isso que nós não temos livre-arbítrio. Você sabia que o seu querer, ele está acima no que se diz respeito à sua própria vontade? Você percebe que às vezes nós temos vontade, mas o querer é mais forte dentro de nós? Quantas vezes racionalmente você planeja alguma coisa e fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e diante de determinadas situações, seu planejamento cai por terra. E você percebe que o seu planejamento racional, que poderia implicar o livre-arbítrio da escolha e do agir, eles já são pré-determinados por aqueles conteúdos que estão em você. É meio complicado, mas você está entendendo, né? Então nós não temos livre-arbítrio no aspecto psíquico. Guarde isso. Agora, como que nós podemos agir com maior liberdade? Aí é a nossa pergunta. Como nós podemos agir com maior liberdade? Podemos agir com maior liberdade, mesmo não tendo livre-arbítrio no seu aspecto psíquico, tendo a consciência da minha história e interferindo por meio da minha lucidez aquilo que eu posso mudar em mim que os outros colocaram. Todo comportamento que eu tenho, que eu desenvolvo em mim, a partir do momento que eu percebo que esse comportamento não está legal, eu preciso refletir e fazer interferência sobre ele. Podemos fazer interferência sobre os nossos comportamentos. É a lucidez desenvolvida por meio da análise. A análise clínica permite você construir, não um livre-arbítrio definitivo, mas pelo menos uma liberdade no agir. Porque o que significa livre-arbítrio definitivo? Nós nunca teremos. Aí entra a questão especulativa, filosófica, aí vem a questão da teologia, uma série, mas nós não temos. Por quê? Existe em nós algo que é pré-programado pela própria vida, que é impossível interferirmos neste aspecto. Quer ver? Você não tem livre-arbítrio em pular de um prédio, apesar do seu desejo, vontade, porque senão você esborracha. Então você não tem escolha. Olha aqui. Aí você fala assim, mas eu escolhi pular de um prédio e morri. Não, aquela escolha não foi você que fez. Foi alguma coisa em você não resolvida. Então você procurou pular desse prédio ou praticar alguma coisa para tirar a sua vida como o grito de socorro daquilo que não está resolvido. Então o que na verdade você queria era aliviar a sua dor. E vendo esse complexo de não ter livre-arbítrio, porque desde a infância nós percebemos que a neurose dos outros nos atinge. Quer ver? A criança nasce sem medo, a criança nasce gente, torna-se humano na convivência com os outros. E todo este ser humano que faz parte da construção psíquica desta criança, quer queira ou não, inconscientemente, ele joga nessa criança seus conflitos, traumas e angústias não resolvidos. Você percebe isso? Então, quando você não tem essa lucidez durante a vida adulta, em que você está sendo influenciado por alguma coisa não resolvida no outro, que está em você, na sua própria construção, e que você está agindo conforme aquilo que você se tornou, e de forma negativa, o negativo do outro que você absorveu, que somente a lucidez clínica nos traz isso,
você nunca poderá ter livre-arbítrio. É por isso que a análise clínica nos leva a ter o quê? A consciência de determinadas liberdades. Então, por isso que eu digo para você, procure cada dia se resolver. Procure cada dia perceber que quanto mais você se resolve como pessoa, mas você constrói liberdade, e essa liberdade que você constrói no seu agir é uma liberdade consciente das consequências que poderão ter, e nisso desenvolve maturidade. E você nunca vai ser manipulado, nem Maria vai com as outras, e também não ser condicionado por aquilo que você se tornou de conteúdo negativo do outro que está em você. O ser humano é complexo, mas é nessa complexibilidade do ser humano que existe a maravilha do próprio ser humano. E terminando, o que determina hoje não é o coeficiente da inteligência. O que determina hoje é o coeficiente da maturidade emocional, porque são as emoções que me caracterizam como ser humano. E se eu não ter controle diante das situações, eu me torno pior do que os próprios animais que não têm consciência da sua existência. Então, por meio da consciência própria e da lucidez do análise, nós podemos transformar aquela condição pré-programada que nós temos em profunda realidade que desenvolve em nós situações de liberdade com consciência.